Boa noite, graça e paz, irmãos. Eu espero encontrar vocês nesse momento com muita alegria, todos reunidos na sua sala, no ambiente na sua casa, para nós iniciarmos esse culto. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor realmente venha ouvir as nossas orações, o nosso louvor, que tudo que fizermos agora seja realmente em oferta, agradável ao Senhor. Irmãos, gostaria muito de poder os abraçar nesse momento, de poder conversar sobre as coisas que estão acontecendo pessoalmente. Irmãos, mas esse é o momento de nós nos colocarmos na presença de Deus, entendermos que estamos unidos, ligados pelo amor de Deus, através do Espírito Santo. Nós somos um. E eu sei que é difícil para cada um de nós entender o que está acontecendo. Ainda que a gente tente imaginar isso tudo, tentar uma resposta, mas a gente não tem uma resposta. E tudo que nós queremos é que isso logo passe, para que a gente consiga se encontrar e louvar o Senhor juntos, compartilhar as bênçãos do Senhor, como nós compartilharmos lá na igreja, todos felizes com a vitória um do outro e também orando pelas lutas uns dos outros. Mas é um momento, agora, esse é um momento que nós separamos para louvar o Senhor, para cultuar o Senhor. E com a mesma alegria que nós estarmos ali reunidos naquele templo, com a mesma intensidade, o mesmo pensamento, concentrados, reverenciando ao Senhor. A Bíblia fala disso que aonde 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente, queridos. E nós estamos reunidos, cada um na nossa casa, com a nossa família, estamos reunidos em nome do Senhor e o Senhor está presente aonde você está. O Senhor está presente aqui. Amém? Eu quero convidar vocês a nós louvarmos ao Senhor. Feche seus olhos, entoie esse louvor com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a força, com todo o teu entendimento. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor nesse momento. Vamos agradar ao Senhor, vamos alegrar o coração do Senhor nesse momento, louvando a Ele. Amém? Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
palavra de Deus, ela é perfeita. O Senhor, Ele criou tudo apenas com a sua palavra. Basta uma palavra só do Senhor para tudo mudar. E nós confiamos nessa palavra. É essa palavra que tem nos alimentado. É essa palavra que tem todos os dias nos trazido esperança. Esses dias têm sido momentos muito difíceis. Ontem recebemos muitas notícias tristes. Aliás, eu ultimamente não tenho mais nem assistido os noticiários. Eu deixei de assistir alguns noticiários porque, como um ser humano, eu já não estava mais suportando ver tantas coisas, irmãos. É difícil a gente ter que falar agora e não comentar sobre tudo que está acontecendo. É quase impossível a gente começar a falar um com o outro sem não dizer das coisas terríveis que está acontecendo. Quantos mortos, quantas pessoas já morreram, quantas covas estão sendo abertas, quantos caixões estão sendo produzidos. Sabe? É difícil para a gente entender isso. Ainda que se diga que nós a conhecemos e sabemos que faz parte da natureza humana, um dia todos nós vamos passar por isso, pela morte, seja de uma forma ou de outra, seja qual for a causa dessa morte, mas um dia nós iremos passar, chegará o nosso tempo também. Já chegou o tempo para muitas pessoas. Mas o tempo parece que a gente vai estar preparado já sabendo que alguém vai partir e nós vamos aceitar isso, mas nós não aceitamos. A morte ela é terrível. A morte ela é uma inimiga. Mas Cristo venceu. Por isso que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós não precisamos lutar. Ele lutou, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, queridos. A notícia que temos dos nossos irmãos, só essa semana perdi 4 pessoas que eu conhecia. E a última notícia da nossa irmã lá da Cidade Nova, o nosso amigo Manuel, o irmão, amigo, sempre estava presente, ainda que já estava agora em outra denominação, mas sempre fez parte da nossa igreja, sempre foi nosso irmão querido que nos ajudou em tudo. Acho que a maioria dos irmãos conheceu o Manuel, e os que não conheciam ele há muito tempo, eu conhecia há 20 anos atrás, eu conheci o Manuel, e confesso que ontem eu chorei muito. E essa situação da questão de lidar com a morte, para mim, é muito difícil. Eu perdi minha mãe ano passado, e se fez 1 ano que eu perdi minha mãe. Mas ainda choro até hoje, porque para mim não é algo natural. A morte é terrível, irmãos. Mas eu tenho um consolo. Eu sempre vou falar para alguém isso. A esperança que eu tenho é que a cada dia que se passa, fica cada vez mais próximo o encontro com essas pessoas. Porque Cristo diz que assim como Ele ressuscitou, aqueles que creem em Cristo também vão ressuscitar. E nós vamos nos encontrar. E nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando, as notícias que estão chegando, eu não sei o que os irmãos têm observado, o que eles têm lido, quais são as notícias que vocês têm procurado ver, mas existe uma quantidade de informações e de pregações, de mensagem nas redes sociais, falando de sinais que estão acontecendo. Outro dia eu ouvi sobre que alguém viu um sinal no céu, de umas luzes no céu. Eu realmente não vi, não observei essas coisas. Tem gente que diz que já até ouviu o soar de uma trombeta. Irmãos, eu não sei o que você tem ouvido, mas tem muitas pessoas falando coisas assim. E tem muitas heresias, tem muitas coisas assim realmente que você sabe que não é verdade. Pessoas compartilhando áudios, aterrorizando, trazendo medo, trazendo pavor, dizendo, se tranque nas suas casas, passa o óleo não sei as quantas na sua porta, porque vai ser vai vir alguém chamando você e não abre a porta, sabe? E são coisas assim para atormentar. Tem pessoas que elas não conseguem, nesse momento, trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança e realmente na palavra de Deus, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor não nos abandonou. Ele disse que ele ia subir, mas ele ia nos deixar o seu próprio Espírito, ele não ia nos dar o Espírito Santo e estaria conosco todos os dias através do seu Espírito Santo, irmãos.
Então, e outra coisa, o Senhor nos deixou bem informados, Ele nos deixou a sua palavra, que é viva e eficaz. E nós temos acesso à palavra. Nós temos a Bíblia. Nós moramos num país onde nós podemos ter quantas Bíblias nós quisermos. Eu tenho mais 5 Bíblias. E fico vendo, comparando as leituras e vou meditar na palavra do Senhor. E é a única coisa que eu consigo sentir nesse momento, irmãos, ainda que as lágrimas escorram dos meus olhos, ainda que eu fique pensando em tudo do que está acontecendo, irmãos, mas o meu coração não está aterrorizado. Meu coração não está cheio de medo. Meu coração está cheio de paz e esperança no Senhor. E eu tenho certeza que o mesmo sentimento, irmãos, deve estar no coração daqueles que têm buscado o Senhor, que têm meditado na palavra do Senhor. E há muitas coisas que aconteceram nesses últimos tempos, vamos dizer, eu falo de últimos tempos, estamos falando de janeiro, já estamos em abril, praticamente finalizando abril, e muitas coisas aconteceram. Lembro que quando surgiu logo a questão dessa situação que estava acontecendo na China, eu procurei me informar das coisas que estavam acontecendo e orava pelo aquele povo, orava, porque eu sabia que algo terrível estava acontecendo. Muitos irmãos nossos que moram na China compartilhavam suas dificuldades naquele lugar, aonde estavam passando até necessidade, fome, irmãos, porque não tinham como comprar, porque estavam isolados, escondidos. E eu orava, e como o pastor outro dia falou, parecia que está tão longe lá na China, e hoje nós está na nossa cidade, está na nossa comunidade, no nosso bairro, irmãos, e nós estamos perdendo amigos tão queridos. Mas aconteceu algo nesse momento que foi o isolamento social, que é isso que tem nos distanciado. Eu não posso visitar os irmãos não podem me visitar, a gente não pode mais estar na igreja. O irmão Erinaldo compartilhou a foto da igreja, sempre que ele vai lá, ele tira a foto da igreja vazia, e isso irmãos, aperta o nosso coração, de tanta vontade de estar ali, de saudade de estar naquele lugar. E a gente consegue imaginar, eu disse, outro dia eu vou lá e eu vou dizer, olha, isso aqui é o lugar do Calixto, isso aqui é o lugar do pastor, isso aqui é o lugar do Adriano, esse aqui é o lugar... Cada um ali na igreja tem um lugar que escolheu para sentar e estar junto ali na igreja, mas tem o seu lugar especial. E a gente sabe, quem vai para a igreja sempre, que não falta os cultos, a gente sabe aonde é o lugar de cada um, irmão, né? Um lugarzinho especial que cada um escolheu para estar ali na igreja. Mas esse momento de isolamento social, e será que só trouxe coisas negativas? Não, irmãos. O que aconteceu nesse tempo? Hoje nós conseguimos parar e entender o quanto nós somos dependentes do Senhor. E isso é maravilhoso, depender de Deus. É maravilhoso saber que o Senhor não tem deixado faltar um dia o pão na nossa mesa. Mesmo que a gente não consiga sair da nossa casa para trabalhar. Sabe, aquele tempo que a gente dizia que não tinha para ir para a igreja ou para fazer outras coisas, nós temos tanto tempo, irmãos. Nós não precisamos realmente ocupar todo o nosso tempo trabalhando. Às vezes deixamos realmente de visitar algum irmão porque nós estamos trabalhando, porque estamos fazendo outras atividades, é o estudo, é o trabalho, é a correria. Nós não conseguimos mais, não estávamos conseguindo mais administrar o nosso tempo. E hoje nós temos tempo de sobra. E esse tempo que a gente está dizendo de sobra, nós estamos gastando com nossos filhos. O esposo com a esposa, se dedicando a fazer uma comidinha, a fazer um agrado, todo dia fazendo algo especial, para que seja bom esse tempo juntos. Graças a Deus, isso acontece dentro da igreja com o povo de Deus, irmãos. Isso está sendo muito bom. Aquelas pessoas que já não tinham mais aquele tempo para orar, porque era ocupado o seu tempo com o trabalho, outras atividades fora de casa, chegavam em casa, não tinha mais vontade para orar, ou para ler a palavra, para fazer um devocional com a sua família. Hoje nós temos tempo para fazer o devocional com a nossa família, ler a palavra, tirar vários momentos de oração. Hoje
O pastor Olhais, mês passado, começou a fazer o relógio de oração, os pastores também, fazendo esse relógio de oração. Mas a gente não só ora naquele momento. Nós temos vários momentos de oração. Vários momentos. Então, a aproximação de Deus, estamos mais próximos, buscando mais a face do Senhor, jejuando, pessoas que não tinham prazer nisso, tinham dificuldade em jejuar, de tirar esse tempo, de dedicar ao Senhor esse tempo. E está buscando o Senhor, jejuando, se humilhando na presença de Deus, irmãos. São coisas positivas que estão acontecendo conosco. E acho que a melhor de todas as coisas que eu estou falando agora, dos benefícios, das coisas positivas, irmãos, descansar na graça de Deus, na dependência de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas, como eu falei, isso é bom e isso está acontecendo no meio cristão, no meio daquele povo que teme ao Senhor. É esse povo que ama, esse povo que realmente conhece o amor de Deus. Mas existe coisas ruins acontecendo para pessoas que não têm o conhecimento de Cristo. A gente sabe que aumentou a violência, irmãos, dentro de casa, sabe? As pessoas que não são cristãs, homens batendo nas suas esposas, aumentou o feminicídio, irmãos. Pessoas pedindo socorro dentro de casa porque estão sendo espancadas. Muitas delas não estão sobrevivendo. E eu tenho, ultimamente, eu disse que eu tinha dado uma parada, e as últimas notícias que eu tive, isso foram muito tristes, de mulheres que estão sendo mortas, porque estão passando mais tempo com seus maridos, com esses homens que já agrediam, já tinham esse comportamento violento, e eles estão matando essas mulheres. Na China, aumentou o número de divórcio. E eu espero, irmãos, que isso não aconteça também no nosso país, mas que isso venha servir para aproximar. E também tem algo acontecendo maravilhoso, que as mensagens de fé, as mensagens de fortalecimento, as mensagens que as pessoas estão compartilhando agora, como a gente está agora utilizando essa ferramenta que é a internet, que isso para mim é muito novo, tenho um pouco de dificuldade disso, mas eu creio, irmãos, que isso é por pouco tempo. Mas tem pessoas que já usam esse equipamento, usam essa ferramenta para levar mensagem de fé. E as pessoas pararam de colocar no Facebook muitas piadinhas a respeito desse vírus, a respeito do que está acontecendo, para realmente cair, sabe, a ficha, refletir, pensar o quanto isso é sério. Muitas pessoas estavam brincando, fazendo piada. O brasileiro faz piada com tudo. O brasileiro está morrendo, está fazendo a selfie. Né? Diz assim, eu morri, mas passo bem. O brasileiro é assim. Que bom que a gente tem esse senso de humor, mas a gente não pode, irmãos, levar na brincadeira coisas sérias. Sabe? Em vez de ficar brincando, vamos orar. Se a gente quer compartilhar algo, que seja algo de esperança, que seja algo realmente de verdade, de coração, vivendo a realidade, sabe? Tendo o pé no chão, sim, mas confiando no Senhor. Amém? E em vários assuntos que estão surgindo, eu acho que um dos maiores assuntos é sobre a vinda do Senhor. E hoje eu quero falar, irmão, sobre esse tema, o dia do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Vou dar um tempo, eu acredito que os irmãos já estão com as suas Bíblias aí, se prepararam para esse momento. Mas vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Lucas, capítulo 13, do 22 ao 30. Vou dar um tempo para os irmãos abrirem suas Bíblias, para que nós possamos compartilhar, meditar nessa palavra, onde muitas questões que estão vindo na nossa cabeça, a gente está se questionando muito sobre muitas coisas. É um tempo de a gente perguntar muito, falar muito sobre esse momento. Mas eu espero que os irmãos já tenham pego suas Bíblias e vamos ler agora. Diz assim, Lucas capítulo 13, versículo do 22 ao 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando
e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Senhor, nesse momento, Pai, quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Te agradecer, Senhor Jesus, porque ela nos liberta do medo, nos liberta, Senhor Deus, de todos os sentimentos que estão tentando confundir a nossa cabeça, trazendo, Senhor Deus, a angústia. E o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor nos traz a verdade, o Senhor abre os nossos olhos. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente, surdas espiritualmente, Senhor. Mas aqueles que buscam a Tua palavra, Senhor, o Senhor traz, Senhor Jesus, a visão certa. O Senhor cura da cegueira espiritual, da surdez espiritual. E o Senhor fala claramente conosco, não nos deixa dúvidas alguma. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos, Senhor Deus, todos aqueles, Senhor Deus, agora, nesse momento, que se colocaram, Senhor Deus, diante de Ti, para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra, Senhor, que possam receber, Senhor Jesus, a resposta para as suas questões, que possam, Senhor Deus, ter o entendimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela maneira clara que o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma das perguntas que fazemos. Essa pessoa diz aqui que Jesus ele estava ensinando, né? Caminhando pelas aldeias ali, caminhando para Jerusalém. E ele diz aqui que alguém perguntou para o Senhor. E ele fez a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Eu fico pensando, quantos de nós estamos pensando sobre isso? Será que também é uma questão minha? Está preocupada? Está pensando? Será que esse momento que já morreram muitas pessoas nesse período, ou as pessoas que já foram em outros momentos, quantas pessoas foram salvas ou quantas pessoas serão salvas? E essa era uma preocupação dessa pessoa que está perguntando para Jesus. Alguém lhe fez essa pergunta e Jesus respondeu dessa forma. Parece ser uma forma dura. Eu acredito que é uma forma dura. E diz assim: esforçai-vos, olha só como Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quantas pessoas, irmãos, estão tentando entrar ou tentarão entrar e não vão conseguir? Mas o que será, irmãos? O que significa isso? O que significa isso? Muitas pessoas tentarão entrar e não vão conseguir. Queridos, em todo lugar nós encontramos pessoas religiosas. Aonde nós, agora a gente não está saindo de casa, mas todos os lugares, até mesmo nas redes sociais, que é o lugar, aliás, é o lugar que a gente está conseguindo ir hoje é nas redes sociais. A gente vai em qualquer lugar do mundo através das redes sociais. E nós encontramos
uma diversidade de pessoas religiosas, pessoas falando de Jesus. Mas olha só, tantas pessoas religiosas existem no mundo. E tem aquelas, irmãos, que fazem coisas boas, praticando coisas boas. Eu tenho visto muitas pessoas postando nas redes sociais, que estão contribuindo. Hoje é um momento de solidariedade, é um momento que a igreja está solidária, não só a igreja, mas o povo brasileiro é um povo solidário, e principalmente os cristãos estão distribuindo cestas básicas e atendendo outras necessidades, produzindo máscara e tudo isso. Muitas pessoas estão fazendo isso com uma intenção muito boa de ajudar, mas existe aquelas pessoas que estão fazendo com uma outra intenção. Existem pessoas que ofertam, fazem sacrifícios e grandes rituais tentando alcançar o favor de Deus. Quantos nós vimos, irmãos? Quantos eventos gigantescos, atividades gigantescas, assim que chamam a atenção do homem. E às vezes as pessoas estão fazendo aquilo para agradar a si mesmo, dizendo que está agradando ao Senhor, que está fazendo aquilo porque está servindo ao Senhor, mas às vezes está fazendo para se agradar. E aí essa pessoa está tentando entrar, mas não vai conseguir, porque nós não precisamos de fazer nenhum esforço de obras para a gente conseguir o favor de Deus. A palavra de Deus diz que a salvação é o quê? A salvação, diz assim, olha, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, qual é a notícia triste para quem está praticando as obras, para quem está fazendo muitas atividades para conseguir o favor de Deus? A notícia triste, irmãos, é que nenhuma obra, nenhuma atividade, nenhuma obra maior que a gente tente fazer, todos os nossos esforços para fazer grandes obras, não vai, irmãos, influenciar, não vai nos trazer o favor de Deus. Porque, irmãos, a salvação é pela graça, né? Mediante a fé e não por obras. Porque o sacrifício perfeito foi o de Jesus Cristo. E essa graça que nos salva, querido. A obra, ela sim tem que ser feita. A obra, ela é importante, mas ela é o resultado de um relacionamento com Deus. Ou seja, eu não preciso fazer obras para ser salvo, mas eu faço as obras porque sou salvo em Cristo Jesus. E isso demonstra a minha gratidão, a gratidão pela salvação que recebi, por reconhecer que Cristo me amou e eu preciso também retribuir esse amor às outras pessoas. Porque o amor de Deus, ele nos liga ao próximo, nos liga às outras pessoas. Mas isso não está relacionado à minha obra, ao que eu faço, à salvação, irmãos. Não está. E sabe qual é a nossa participação na salvação? Qual é a nossa grande contribuição na salvação, irmãos? Sabe? É entregar o nosso coração para Jesus. E é uma entrega profunda e contínua. Ou seja, todo dia. Eu me converti vai fazer 20 anos. Eu me converti. Mas todos os dias eu tenho que refletir no meu comportamento, refletir nas minhas atitudes, minha forma de pensar, na minha forma de agir, no meu sentido. Essa entrega profunda a Jesus Cristo, irmãos. Esse é o início, esse é o meio e esse é o fim da nossa participação. É confiar no Senhor, é entregar meu coração a Jesus. E muitos aqui, Jesus fala que muitos vão procurar entrar e não poderão. Será que eu não estou realmente também procurando entrar da maneira errada? Procurando um cantinho? Procurando, sabe? A Bíblia fala que o caminho que leva para a salvação, o que, irmãos? É apertado, né? A porta ela é estreita. Mas essa porta estreita, irmãos, ela está falando da renúncia, do sacrificar a minha carne,
sacrificar as minhas vontades e viver a vontade do Senhor na minha vida. Paulo diz, agora não vivo eu mais em mim, mas Cristo vive em mim. É esse sacrifício, sabe? É essa porta estreita. Falar é muito fácil. A pastora Lucilene fala tão bonito da palavra de Deus, de sentimentos, de atitudes, de pensamento puro. Mas na prática, isso é muito difícil. É muito difícil. Por isso é que a porta ela é estreita. Porque renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus é difícil. Mas não é impossível. Porque nós recebemos o poder de Deus em nossas vidas, o reino de Deus dentro de nós. É Ele que está comandando, é Ele que está no controle, Ele é o nosso Senhor. Por isso que é possível nós realmente encontrarmos a salvação. Amém? E entrarmos nessa porta estreita através do sacrifício de Cristo. Olha só, ele fala aqui, ali, aliás, no versículo aqui diz assim, então direis, olha só o que as pessoas vão responder para Cristo. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Olha só, as pessoas demonstram aqui que eram pessoas religiosas, que estavam sempre fazendo seus rituais religiosos, participando das coisas da igreja. Falava aqui que ensinava nas ruas, comiam juntos aqui, na presença, na tua presença. E como é que ele fala que vai acontecer? Que ele vai dizer, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Querido, nenhuma atividade, eu estou indo todas as atividades da igreja, nós sentimos muitas faltas das atividades da igreja. As atividades da igreja, elas são programadas para nós estimularmos as boas obras, estimularmos uns aos outros, edificar a vida do outro. Não é assim quando a gente está junto? A gente partilha da palavra, as bênçãos, as orações, os louvores. E é tão bom a gente estar junto. Mas se nisso não existir uma espiritualidade verdadeira, estar ali realmente por comunhão com Cristo, se isso não for o fluir do Espírito Santo em nossas vidas, não vai adiantar tantas atividades, tantas programações realizadas, não vai adiantar, queridos. Então, o que vai adiantar é a gente viver uma vida de santidade. Essa questão também que muitas pessoas dizem assim, olha, eu não preciso ir à igreja, né? A igreja somos nós, eu não preciso estar lá. Não existe crente autônomo. Ovelha não anda sozinha. Quando a ovelha está sozinha, né, o pastor vai lá e recolhe a ovelha para colocar junto com as outras. Irmãos, o que tem de crente, irmãos, querendo agora nesse momento estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Ninguém está feliz por estar sozinho em casa e, eu vou ler a palavra. Isso aí a gente faz. Sempre nós fizemos, não é assim? Então, olha só, aqui está dizendo que essas pessoas participavam e vão dizer diante de Deus que estão participando das atividades, estão fazendo as obras. Mas ele diz que essas pessoas estavam praticando iniquidade, ou seja, estavam vivendo no pecado. O que é importante, irmãos, é eu renunciar ao pecado. É eu sim fazer essas coisas, mas com o fluir do Espírito Santo na minha vida, viver uma vida de santidade. Não é só dentro da igreja que eu tenho que ser crente. Pastor, essa palavra, essa frase a gente escuta, mas, irmãos, isso vai ser dito até a gente continuar a aprender, a entender que nós precisamos viver uma vida de santidade. E a vida de santidade, irmãos, ela começa assim, olha, de dentro para fora, sim. Ela precisa estar aqui no meu coração, precisa abrir a porta para Cristo entrar no meu coração. E eu ser templo do Espírito Santo. Mas aí vão surgir os frutos desse Espírito Santo na minha vida. E eu não vou viver mais uma vida de pecado, e isso vai refletir sim no meu falar. Isso vai refletir sim no meu vestir, no meu comportamento com o outro, na minha atitude com o outro.
Eu vejo cada coisa, pessoas falando uma palavra tão linda da palavra de Deus. E em outro momento você vê essa pessoa, parece que elas estão no seu ambiente particular, sozinha, que elas fazem coisas que não condizem com aquilo que elas falam, da mensagem linda que elas pregaram. Então, irmão, nós precisamos, o Senhor nos chama a atenção para isso, nos chama a atenção para esse momento. A nossa pergunta, será que é essa? São poucos os que serão salvos? Eu não tenho que estar preocupado com isso, irmãos. Eu tenho que pensar sobre mim, refletir na minha vida, no meu comportamento, sim. E será que eu estou sendo realmente bênção? Será que eu estou edificando a vida das pessoas também? Será que através do meu testemunho eu já consegui alcançar outras pessoas para Cristo? Sem dizer uma palavra, apenas no meu proceder, no meu falar, nas minhas atitudes diárias, no meu trabalho. Será, irmãos, que até dentro do meu comportamento, lá dentro da igreja, eu tenho edificado a vida dos meus irmãos? E sem uma palavra, essa pessoa tem aceitado Jesus, tem se rendido ao Senhor? Então é isso que nós temos que pensar. Nós não temos que estar preocupados. Senhor, será que são poucos os que vão ser salvos? Quem colhe, irmãos, é o Senhor. Quem julga é o Senhor. Quem salva é o Senhor. Mas Ele nos chama a atenção, sabe por quê? Porque Ele quer nos salvar. O amor de Deus nos alcançou. Sabe outra coisa que acontece, irmãos? Eu gostaria se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, lá em Amós, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Vou dar um tempo para os irmãos procurarem, mas lá em Amós, capítulo 5, versículo do 18 ao 21. Espero que os irmãos tenham encontrado Amós, capítulo 5, do 18 ao 21. Diz assim: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Vamos ficar, irmãos, aqui nesse primeiro versículo. Amós, ele foi chamado pelo Senhor, um homem muito simples. Amós, ele não se considerava um profeta. Ele era um homem muito simples, um boiadeiro, trabalhava no campo, cuidava dos bois lá. E Deus, naquele momento, Israel estava vivendo, naquela nação, as 10 tribos estavam vivendo num momento de, vamos dizer, de prosperidade. Tudo estava acontecendo da melhor forma possível. Não havia doenças, a economia estava boa, eles estavam produzindo, eles estavam celebrando, eles estavam fazendo as suas atividades religiosas, mas existia algo. E eles aqui, talvez, aqui está falando que eles assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Muitos estavam desejando o dia do Senhor. Hoje a gente pode ouvir falar, muitas pessoas dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor está vindo. O dia do Senhor está próximo, o Senhor está voltando. Jesus daqui a pouco vai rasgar os céus e buscar a sua igreja. Que grande alegria realmente, irmãos, é para os crentes. É um dia de grande alegria e esperado por todos nós. Mas olha só, Amós, ele teve que ir até essas pessoas, foi chamado por Deus para levar uma palavra, irmãos, bem dura a esses irmãos. Vamos trazer para cá. Esse povo era um povo de Deus, o povo de Israel, mas eles estavam vivendo de uma maneira que só agradavam a eles. Para vocês terem uma ideia, eles estavam explorando os pobres. Será que tem crente explorando os mais pobres? Aqueles irmãos que têm uma condição melhor ou um status melhor? Quantos pastores estão explorando os seus rebanhos? Quantas pessoas estão usufruindo da riqueza que o Senhor dá para a igreja através dos fiéis para se satisfazer, para usufruir dessa riqueza, que essa riqueza era para distribuir aos pobres?
compartilhar de uma maneira igual, usar na obra do Senhor de uma maneira fiel, sensata, investir em missionários, investir em plantação de igreja, investir na obra da igreja. Muitas pessoas estão usufruindo dessas riquezas para si mesmas. E nessa época lá de Amós, não estava sendo diferente. As mulheres ricas explorando as pessoas menos desfavorecidas, pegando essa riqueza e usando para o seu próprio prazer. Queridos, e Amós levou essa palavra dura. Se os irmãos tiverem oportunidade, eu sugiro que vocês leiam o livro de Amós. Meditem nesse capítulo 5, que vocês vão entender. Essa palavra é dura, irmãos. Então, muitos de nós estamos querendo realmente o dia do Senhor. Mas será que nós estamos preparados para esse dia? Porque ele diz assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? O dia do Senhor, irmãos, vai ser terrível para aqueles que não estão preparados. Temos que realmente ir pela graça, depositar realmente a nossa fé no sacrifício de Cristo, não no nosso sacrifício, não na nossa força, no nosso entendimento, nas nossas obras, nas nossas grandes atividades e programas. Não, queridos. Nós temos que colocar a nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, sobre essa entrega total, que é amar o Senhor, irmão, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E como eu falei, é uma entrega profunda, é todo dia uma análise, sabe? Se analisar mesmo, Senhor, realmente há algo no meu coração, Senhor, que está contaminando a minha vida. Purifica, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Não é assim que está lá em Salmo 139? E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que se analisar todos os dias. Será que a minha conduta, irmãos, está realmente agradando ao Senhor? Será que eu não vou ser pega, em vez de um dia de grande alegria, de algo maravilhoso, que é encontrar o Senhor nos céus? Será que esse dia não vai ser um dia de dor e sofrimento? De trevas para mim? Nós ouvimos falar que muitos já morreram, inclusive nossos irmãos morreram. Chegou o dia do Senhor para essas pessoas, queridos. Chegou o dia do Senhor. E nós acreditamos que esses irmãos realmente estão descansando no Senhor, aguardando aquele grande dia do nosso reencontro. Amém? Olha só, lá no último versículo 21, aqui em Amós, diz assim, aborreço, o Senhor, Amós continua falando, né? Diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Você está com saudade de ir para a igreja? Você viu aquele templo vazio e você ficou se imaginando entrando na casa do Senhor. Mas quantas vezes, irmãos, nós deixamos de ir para a casa do Senhor porque nós não sentimos o desejo, vontade no nosso coração de estar na casa do Senhor? Ou desprezamos esse dia de estar lá um domingo, onde nós celebramos o dia do Senhor, para fazer outras coisas. Temos aquele tempo para ir para a casa do Senhor, mas hoje eu não senti o desejo de ir para a casa do Senhor. Estou cansada ou por alguma razão, não estou muito feliz, estou aborrecido.
me aborreci com o irmão. E quantas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós estamos angustiados porque o sermão não é um sermão que me agradou muito. Estou querendo que logo se encerre o culto para eu voltar para minha casa. Ou muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, irmãos, dividindo aquele tempo que seria único, seria de reverência, de culto ao Senhor, de celebrar o Senhor. Nós estamos dividindo com as redes sociais no nosso celular, com o nosso celular na mão, dividindo esse momento, curtindo a postagem dos nossos amigos, dando aquele like, escrevendo algo porque nós não conseguimos nos desprender das coisas seculares. Será, irmãos, se você consegue fazer essa reflexão, analisar nesse momento a adoração na igreja, irmãos, ela estava sendo realizada da maneira correta? Será que nós estávamos cantando os louvores que realmente agradam ao Senhor? Que realmente exaltavam o nome do Senhor? Será, irmãos, que algo nós poderíamos fazer para melhorar? Você consegue fazer uma lista do que poderia ser melhorado no nosso comportamento dentro da casa do Senhor? Às vezes, na hora do sermão, na hora da celebração, de a gente estar entoando louvores, estamos mastigando chiclete. Irmãos, pastor, isso não é pecado, ok, mas isso nos distrai. Estamos fazendo coisas, nos distraindo a nossa mente com outras coisas, porque não queremos cantar. Não existe mais o desejo de entoar um louvor ao Senhor. Viemos cansados de um dia, muitas vezes, que não fizemos nada, apenas passeando, ou tivemos um grande almoço com a nossa família, comemos tanto que nos fadigamos, e quando vamos para a igreja, não temos forças para entoar louvores ao Senhor. De realmente cultuar o Senhor, de participar. Somos o corpo de Cristo, uma parte viva do corpo de Cristo. Uma parte viva. E essa viva, que se fala viva, se fala de uma igreja cheia do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo. E esse dia do Senhor, irmãos, será dia de trevas. Será dia de muita luta. Irmãos, eu quero agradecer, irmãos, por eu fazer parte dessa igreja e saber realmente que essa igreja é uma parte viva do corpo de Cristo que ama mesmo, cada um. Eu sinto esse amor nas orações, quando eu sei que os irmãos estão orando por mim, eu sei que os irmãos estão intercedendo por mim. Amém? E é isso, irmãos. Que a palavra do Senhor, ela venha de encontro aos nossos corações. Nós somos tentados, muitas vezes, irmãos, a criar uma imagem de Cristo, aliás, uma imagem de Deus, a nossa imagem. Nós somos tentados a fazer as coisas, criar esse Deus, uma forma, dar uma característica para ele do bom velhinho. E fazer aquele Deus bonzinho, que ele está sendo complacente com o meu pecado. E isso não é verdade, irmãos. Deus, ele é santo e perfeito. Deus, ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele é santo, ele é poderoso. E ele chegou um momento, irmãos, de ele nos corrigir. Chegou um momento de ele nos disciplinar, sim. Outro dia eu estava falando com o pastor Edivaldo, logo no início, que nós estávamos orando e pedindo de Deus uma palavra, ou seja, tomar uma decisão correta em tudo isso. E nós falamos, realmente, nós não estamos vivendo um castigo de Deus. Nós estamos vivendo a misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo realmente a misericórdia de Deus.
Porque a Bíblia fala que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. O Senhor está nos alertando, sim. Há muitos sinais, irmãos, acontecendo, muitas profecias se cumprindo. E o Senhor diz assim, olha, é essa maneira que vocês devem andar. Lá em Efésios capítulo 5, versículo do 14 ao 20, irmãos. Depois de tudo isso, irmãos, de que nós entendermos que nós precisamos nos analisar, precisamos realmente estar preparados para o dia do Senhor, para que esse dia do Senhor para nós seja um momento de alegria, momento de festa. Olha só, lá em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 20, diz assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, irmãos. Aqui a palavra diz, lá em Efésios capítulo 5, nós acabamos de ler, do versículo 14 ao 20, que ele diz que a gente não tem que se embriagar, irmãos, com vinho, mas nós temos que estar, o quê, irmãos? Embriagados com o quê? Com o Espírito, não é isso? O Espírito Santo, irmãos. Enchei-vos do Espírito Santo, com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, ou seja, em vez de a gente ficar perdendo o nosso tempo, vendo coisas que não edificam, sabe? Muitas pessoas agora a moda é life, mas, irmãos, veja aquilo que realmente edifica a sua casa, que edifica a sua família, que edifica a sua vida. Cante louvores, sabe? Pense nas coisas que vêm do alto, pense nas coisas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço isso. Ande prudente, não seja como os nécios, mas como os sábios. É assim que a gente tem que andar. Atento às coisas que estão acontecendo. Sei que a política tem realmente tomado muito espaço, irmãos. Mas, irmãos, Deus está no controle. O Senhor vai sair presidente, vai entrar presidente, mas o Senhor vai continuar sendo o Senhor das nossas vidas, irmãos. E isso não vai mudar e é nele que nós temos que colocar a nossa esperança. Amém? Irmãos, nós vamos ter mais um momento de louvor. E nesse momento, irmãos, depois nós vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar a igreja em oração. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida. Quero dizer para vocês que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 e 52, diz assim, olha, sobre essa nossa preocupação em relação ao que vai acontecer. Irmão, de uma coisa eu tenho certeza. E isso eu quero que fique também no seu pensamento. Quero que você também tenha essa certeza, queridos. Que, olha só o que vai acontecer. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então nós não precisamos ficar preocupados, porque Deus está no controle. Senhor, se Ele voltar agora e nós estivermos aqui, nós vamos nos encontrar nos céus com o Senhor, irmãos, transformados. E os nossos irmãos em Cristo serão ressuscitados de um corpo incorruptível e realmente passaremos a eternidade juntos, nos abraçando, celebrando o Senhor. É essa certeza que eu tenho no meu coração e eu quero que você tenha no seu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém. Isaac vai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para
pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Nós precisamos encerrar, e eu quero encerrar com uma palavra de oração, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor,
de tudo isso que nós aprendemos hoje do Senhor, de todas as coisas que estamos vendo que está acontecendo. Estamos orando, Senhor Deus, todos os dias pelas famílias, pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa igreja. E nesse momento eu quero te apresentar cada família da igreja, Senhor. Quero te apresentar, Senhor Jesus, todas as mulheres, todos os homens, Senhor Deus, dessa igreja, Pai. Quero te apresentar, Senhor Jesus, a vida do pastor Edivaldo, do pastor Moisés também, as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, venha restaurar a saúde delas, como a irmã Giovana, a irmã Luciana, e todas as pessoas, Senhor Deus, que estão se sentindo mal, algum incômodo. Nesse momento, Pai, nós apresentamos a Ti. Sei que o Senhor é poderoso para curar. Cura a nossa nação, Senhor. Cura, Senhor Deus, e restaura, Senhor Jesus, o verdadeiro amor por Cristo. Restaura, Senhor Deus, o verdadeiro, Senhor Deus, a verdadeira espiritualidade. A Tua palavra diz que o Senhor, os Teus olhos procuram aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. E essa é a verdadeira espiritualidade, aquele amor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e todo o entendimento. Deus vem abençoar para que a Tua igreja visita cada irmão nesse momento, que o poder do Teu Espírito Santo venha envolver essa pessoa, Senhor. E nós repreendemos todo espírito de morte, seja ela física ou espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos da igreja, repreendemos, Senhor Jesus, do nosso país, da nossa cidade, da nossa nação. E Te apresento, Senhor Deus, todos os países, Senhor. Muitos estão sendo curados, porque as pessoas têm orado e têm clamado ao Senhor, meu Pai. E nós cremos, Senhor Jesus, que a oração do justo, Senhor Deus, tem muito efeito. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E cremos, Senhor Jesus, que quando tudo isso passar, estaremos juntos na Tua presença, celebrando o Teu nome. Seja, Senhor Deus, com cada família, Pai, da igreja, eu Te apresento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.